Prontinho, Aleluia. pastor Kesto, gravando. Sem estar fazendo as lives, mas nós voltamos com um assunto que é muito interessante, né? E vamos hoje falar sobre o adversário, né? O Brandel já fez oração aí, e eu, né, peço também que tudo dê certo e a proteção do Eterno esteja sobre nossas vidas, em nome de Yeshua, né? É, o assunto hoje é muito interessante porque é um assunto que vai quebrar alguns tabus aí, né? Para quem me conhece, sabe que eu gosto de passar estudos, mas eu aprendi a ser bem neutro no assunto. Dou o que eu passo, o que eu acredito e creio, mas não bato uma martelo, porque quando nós fazemos estudos sobre o adversário, não é uma coisa tão simples assim de se abordar, porque as escrituras elas citam sobre ele, mas não há não há algo explícito sobre a sua origem, né? E para a gente tentar discernir ou saber qual a origem dele e a sua influência nesse mundo que nós vivemos hoje, é necessário nós fazermos pesquisa das escrituras, questão da antropologia, né, a questão filológica, também a questão diacrônica, da questão semântica de palavras, para nós podermos traduzir e trazer para os dias de hoje, né? Então esse estudo é um estudo muito importante, o pastor Wagner deve estar chegando aí também, ele vai participar. Eu vou compartilhar a tela aqui, viu, Brandel? Tá, vou compartilhar a tela. Tá aqui de um texto que eu quero que vocês observem. Estou aqui iniciando o compartilhamento de tela. Glória a Deus. Deixa eu entrar aqui no texto que nós estamos aqui. Vamos observar. Eu quero pedir para os irmãos que estão acompanhando abrirem a sua Bíblia, Lucas capítulo 9, verso 42. Eu vou começar desse texto aqui, depois eu vou entrar em outros textos aqui, tá? Eu tenho uma Bíblia aqui semelhante ao do Dr. David Stern, ela é chamada de Bíblia Hebraica, né? Também. Ela é completa em português, ela é uma tradução muito boa. Eu vou utilizá-la aqui, a tradução em português, porque ela está uma tradução muito semelhante ao grego, né? E no verso 42 aqui, né, aqui nesse contexto, é, um homem que tem o filho que tem problema de, no caso, epilepsia, né, de ter convulsões, ele vai até Yeshua, né, pedindo cura, e Yeshua aqui ele cita esse verso aqui, né, verso 42, Lucas 9, e quando vinha chegando, né, seria o menino aqui, né, quando vinha chegando, o daimon, aqui temos a palavra daimon, né, transliterada para o português, né, e essa palavra aqui nós conhecemos como demônio, tá? Essa palavra aqui, ela tem um significado muito amplo na sua questão etimológica, semântica. É uma palavra indo-europeia, né, de origem grega, e ela vem do vocábulo deá, né, que significa repartir, dividir, né? Então, ou seja, essa palavra daimon, né, nos seus, na sua questão etimológica, nos primórdios da questão diacrônica dessa palavra, ela tinha o sentido de repartir, dividir, né? Então, ou seja, o mais interessante desse vocábulo aqui, demônio, né, que dependendo da questão da época, ela tem significados diferentes. Nesse contexto aqui de Lucas, a palavra daimon está associada a uma força que impulsiona, né? O vocábulo daimon, ele não é apenas dado a algo ruim, mas também você vai encontrar esse vocábulo
e alguns textos da Septuaginta se referindo a anjos também, porque está associado a uma força que impulsiona. Eu vou abordar algumas questões aqui da diacronia, né? E o mesmo vocábulo da palavra daimon, que é dai, né, que significa repartir, dividir, no sentido de estar, de trazer divisão ao destino de alguém. Né? Então, ou seja, quando o destino de uma pessoa fosse dividido, repartido, se usava a palavra daimon, né, na antiguidade, como se algo fosse dividido no destino daquela pessoa. Dentro de uma questão de cognato, temos também o vocábulo demos, né, que é da mesma raiz da palavra daimon, né, que significa partir ou dividir no sentido social. Né? Então, ou seja, geralmente quando a Bíblia grega ela utiliza esse vocábulo daimon, né, está associado a seres que estão soltos no planeta, que são responsáveis não só de dividir, né, ou repartir o destino de um ser humano, como também está associado a um ser que interfere na divisão social do povo. Né? Então, ou seja, para a gente começar a palestra, é muito importante entender essas questões aqui. Né? Aqui fala aqui o demônio, né, o daimon, né, o derrubou, né, derrubou quem derrubou o menino, né, e convulsionou, né, convulsionou, né. As pessoas sabem que convulsão é aqueles ataques epiléticos, né. Então, ou seja, a palavra grega que está aqui também, ela está associada a esse conceito. E convulsionou, porém, né, aqui nós temos Yeshua, né, Jesus, porém Yeshua repreendeu aqui que ele deu autoridade, né, para que essa força que impulsiona fosse cessada. Porém, repreendeu o Ruach imundo. Tá? Essa palavra Ruach aqui seria uma transliteração do hebraico, né, espírito, né, que significa sopro, ar ou vento. Né? Em grego aqui está a palavra pneumati, né? Pneumati, temos o sufixo ti no final, né? Que conota uma possessão, tá? Que quando se traduz para o português, você acaba perdendo o significado. E temos aqui a palavra imundo. Em grego você vai encontrar dois vocábulos aí para a palavra imundos. Você vai encontrar a palavra koinon, que seria uma imundície de contaminação por ídolos, e você vai encontrar a palavra grega akatarton. Essa palavra grega akatarton é a mesma palavra que você vai encontrar na Septuaginta, em Levítico 11, para animais impuros, né? Ou seja, essa palavra akatarton seria impureza no sentido de você se abster de algo que é inapropriado para você. Então, ou seja, esse espírito imundo seria um espírito inapropriado que estava possuindo esse menino, né? E curou, né? Ou seja, podemos ver que quando fala que repreendeu o espírito imundo e curou, aqui está dizendo que a possessão demoníaca ela pode também influenciar na saúde física da pessoa, tá? Eu já tive experiências de visitar locais que, no caso, os manicômios, né? E eu lembro que na época que nós fizemos ali orações, muitas pessoas se manifestaram e algumas hoje que nós oramos estão lúcidas, né? Foram libertas de possessões demoníacas. Então, ou seja, aquilo que a ciência chama de transtorno psiquiátrico, muitas vezes vem de espíritos imundos, né? E
a principal consequência de pessoas que são tomadas por epilepsia, né? Esses sintomas psiquiátricos são devidos a pecados. Nesse caso aqui de Lucas, temos um menino que sofria de epilepsia, né? Não sabemos o porquê que esse menino tinha essa causa, mas nessa época aqui, muitos judeus da sua época estavam se limpando, né, de outros deuses, né? Que depois do exílio babilônico, o judeu estava se limpando de contaminação com ídolos. Então, ou seja, muitas vezes essa contaminação com ídolos afetava, no caso, a família, né? Inclusive, lá em Devarim fala de Rua Mishpehot, né? Espíritos, né? Familiares, né? E esse vocábulo hebraico, espírito familiares, também na Septuaginta foi traduzido como daimon, como demônios, né? E em alguns conceitos, a palavra daimon também se dá, quando ela é dada no plural, dependendo da questão diacrônica, ela pode também ser associada a espíritos humanos, né? Os seguidores de Allan Kardec creem que essa palavra daimon no plural, né? Daimonis, que seria no plural, está associada a espíritos humanos desencarnados, né? E muitos eles acreditam que de espíritos evoluídos e de espíritos não evoluídos. E a questão espírita tem bastante distorção bíblica, mas no aspecto bíblico que eles podem ter acertado, ao meu ver, uma opinião minha, né, sobre a questão de evolução espiritual, né? Eles identificam evolução espiritual em pessoas que têm um equilíbrio, uma equidade, né, no sentido de boas obras, né? E as boas obras que eles creem têm base bíblicas, né? Mas com algumas distorções aí, né? Então, ou seja, o que eu queria abordar aqui nesse aspecto, que é muito interessante, né? Que uma coisa que o próprio Sócrates cria, né? Sócrates ele viveu no ano 470 depois de Cristo. Sócrates, quando ele tem um diálogo com Tales de Miletos, eles começam a dialogar sobre a questão de cada ser humano ter um demônio, né? E Sócrates ele associava esse termo daimon aqui com algo que se baseava na intuição da pessoa. Então, por exemplo, Sócrates acreditava que se a pessoa tinha uma boa intuição, né, ela não tinha sido possuída por esse demônio, mas se as vontades dela a dominassem, é como se ela tivesse sido bombardeada por demônios. Então ele cria nesse aspecto, e ele, antes de falecer, Sócrates, ele teve essa discussão com Tales de Miletos sobre esse aspecto, né? Então isso é algo muito interessante. Nós podemos observar que uma mente desequilibrada é uma mente que é ausente de Torá, é uma mente desinstruída, né? E uma mente sem Torá, ela se torna uma mente ímpia, né? Que seria a palavra hebraica arachá, que é ímpio, né? Seria uma pessoa que é desprovida de instrução, né? Uma pessoa que vive sem instrução. Então tem todo um aspecto. Então aqui fala que Yeshua curou o menino depois que expulsou, né? Que expulsou, curou o menino e né, entregou a seu pai. Né? Nós vemos aqui que ele curou o menino e o entregou ao seu pai. Aqui dentro da Bíblia, né, aqui, ó, entregou de junto ao seu pai. Aqui dentro da Bíblia, no Novo Testamento, nós observamos que o vocábulo daimon, né, que em grego está daimonion, né, daimonion, né, está associado a uma força que impulsiona, tá ok? Eu queria aqui compartilhar aqui outra tela com vocês. Eu vou entrar num texto aqui da Septuaginta, antes de eu entrar. Eu vou entrar aqui num texto da Septuaginta. Esse texto da Septuaginta aqui, que a gente vai dar uma averiguada,
tá? Seria Deuteronômio 32, verso 17. Tá? Eu não vou ler o versículo inteiro, eu só vou mostrar o vocábulo para vocês. Se vocês pegarem algumas traduções em português aí, tá? Você vai encontrar o termo sátiros, né? Que vem do vocábulo sair, no caso hebraico, né? Que significa sátiros ou demônio também, né? Que seria uma entidade da época, né? Alguém tem alguma Bíblia em português aí? Eu queria ver a opinião de vocês aí. Deuteronômio 32, verso 17. Citar demônios na Bíblia de vocês ou citar sátiros? Quem pode me ajudar aí? Eu posso. Por favor, pode falar. 32, 17, né? Isso. Na do Stern completa está demônios. Tá demônio, né? Muito bom, pastor Gerson. Vou Maurício, conferir pode aqui falar, na de Maurício. Jerusalém. Pode conferir. Maurício quer falar também, Maurício? Pode falar. Perfeito, pastor. Só confirmado, aqui também está demônios. Tá demônios também? E ao meio do século XXI. Tá demônios também, né? Tem alguém aí que tem alguma versão que tá sátiros? Acho que não tem nenhuma versão que tá sátiros aí. Ninguém tem Jerusalém nenhuma também está versão. demônios. Tá demônios também, né? Tá. Não tá errado não esse vocábulo, né? No entanto, aqui, ó, no verso 17, eu tenho a palavra etissan, né? Aqui eu tenho o prefixo epsilon, né? Que conota que o verbo sacrificar está no passado, né? No caso, sacrificou. Daimon, temos aqui a palavra grega daimon, né? Aqui no contexto está falando que os israelitas eles tinham sacrificados a daimon, né? Só que esse vocábulo daimon aqui na Bíblia hebraica tá a palavra sair, né? Que é a mesma raiz da palavra seir, que é bode peludo, a mesma raiz, né? A mesma trabalha com o mesmo vocábulo. Lá em Isaías, essa mesma expressão está sátiros, que seria os seres peludos, que na antiga Babilônia eram vistos como, no caso, como deuses, né? E também o famoso deus Pan, né? O deus Pan, ele deu origem a essa imagem de Satanás que nós temos hoje, de ser um ser vermelho, né? De rabo vermelho e chifres, né? Isso surgiu na Idade Média, influência do deus Pan, que também era chamado de Daimon. Mas por que eu estou aqui usando esse vocábulo aqui da Septuaginta no capítulo 32, no verso 17? Por quê? Para vocês verem que os povos, né, que Israel se misturou, eles faziam sacrifício a essas forças demoníacas para obter, né, lucro com essas forças, né? E o mais interessante agora é que nós vamos abordar um aspecto bem interessante, né? Antes de eu passar para o próximo slide aqui, eu queria que alguém abrisse para mim em Atos capítulo 14, né, e lesse o verso 15 e 16. O apóstolo Paulo está em Cônio ali, ele vai falar algo muito interessante que vai colaborar com o que eu quero passar para vocês aí. Quem pode me ajudar? Eu posso. Atos capítulo 14, lê o verso 15 e 16. Atos 14, 16 está escrito assim: nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Tá meio ruim o áudio do Maurício. Alguém ouviu? Vou repetir. Eu ouvi bem. Ouviu bem?
Você pode repetir para mim aí? Nos tempos passados. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Mas nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. Exatamente, verso 17. Trazendo chuva, né, e mantimento às pessoas, né? É isso? Jesus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando... O áudio tá baixo. Eu também não tô escutando nada, não. Tá ouvindo eu ou o Maurício, que vocês não estão ouvindo? O Maurício não tá dando para ouvir, não. Ah, entendi. Maurício. Eu caí da conexão e voltei agora. Na hora que o Maurício começou a ler, ficou ruim, eu caí e voltei. Vocês podem ler aí Aí, o pastor Gerson, pode ler? Qual que é a referência mesmo, pastor? Atos capítulo 14, versos 16 e 17. Ah, perfeito. No passado, ele permitiu que todos os povos trilhassem caminhos próprios. Entretanto, ele não os abandonou a si mesmos, sem qualquer evidência a partir da natureza, porque ele realiza coisas boas, dando-lhes chuvas do céu e colheitas nas estações, concedendo-lhes alimento e o coração cheio de alegria. Muito bom, pastor Gerson. Por que eu pedi para vocês lerem esse texto aí? Dentro desse contexto de Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo, né, e Barnabé, eles chegam a Icônio, que é uma província da Galácia, e ali eles fazem alguns milagres ali, e o povo tenta oferecer sacrifício a eles. Eles são chamados de Júpiter e de Mercúrio, né? O apóstolo Paulo, ele fica apavorado, pedindo para o povo, pelo amor de Deus, não fazer aquilo, porque eles eram seres humanos como eles também, né? Mas por que eu trouxe esse contexto aí? Nós vimos que os povos, eles tinham o costume de oferecer sacrifícios a forças que impulsionavam, né? Por exemplo, eles observavam o sol, que era responsável de fertilizar a terra e a colheita, então eles ofereciam sacrifício ao sol como se fosse um deus, né? Ou seja, e Deus permitiu que eles andassem cada um nos seus caminhos, né? E eles tinham contato com essas forças demoníacas, né? Essas forças ocultas, eles tinham contato com essas forças demoníacas, que eram forças ocultas, né? E quando eles praticavam a magia em hebraico, que é Kesem, né? Eles obtinham sinais da invocação dessas forças ocultas, né? O ponto que eu quero chegar para vocês é o quê? O princípio da idolatria é quando nós observamos a criação e, ao invés de adorarmos o Criador, adoramos a criatura, né? E em maldição, Deus permite que a força que impulsiona a criação nos sirva, mas isso serve de perdição para nós. Por quê? Porque aquilo vai nos possuir de uma forma tal que quando a pessoa observar, ela já perdeu o controle daquilo e aquilo serve do quê? De morte para aquela pessoa, né? Então, ou seja, nos primórdios, os demônios, né, eles surgiram no sentido de satisfazer a vontade humana. No entanto, que os princípios básicos do satanismo, quem pratica o satanismo sabe disso, eu já conheci pessoas satanistas, o princípio do satanismo é fazer tudo que a sua carne pede, né? Ou seja, você oferecer sacrifício a uma divindade para aquela divindade te servir é um conceito pagão. Porque quando o hebreu ele ofertava ao Deus vivo de Israel, ele não ofertava para receber algo em troca, mas ele ofertava porque ele já tinha recebido e ele queria agradecer ao Eterno pelaquilo que ele recebeu, né? E, por exemplo, o que mais me deixa assustado é que algumas denominações ensinam que dentro de um conceito pagão que você tem que sacrificar a Deus para você receber em troca, e isso é antibíblico, isso é um conceito pagão
tá? Que era ensinado naquela época. Então, ou seja, eu trouxe essa palavra aqui da Septuaginta para mostrar que eles ofereciam sacrifícios para receber, né, bens, para receber presentes sobre isso, né? Então isso é algo muito importante que nós vamos citar aqui, né? Eu vou abrir o slide aqui em outro texto, né? Deixa eu procurar aqui agora na Bíblia Hebraica. É um texto aqui também que eu vou pegar de Crônicas. Se vocês quiserem estar abrindo em 1 Crônicas, capítulo 21, já pode estar abrindo, que eu vou procurar aqui o texto da Bíblia Hebraica. Estou procurando aqui. Glória a Deus. Os irmãos abriram em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. Estão me ouvindo? Shalom, amados. Sim, pastor Kesto. Estão me ouvindo aí, né? Beleza. 1 Crônicas, capítulo 21, tá? Qual o versículo? O versículo 1, tá? Eu vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? Ok. Eu vou ler em hebraico aqui e vocês acompanham em português aí, tá? Que vai ser muito interessante essa parte aqui também. Aqui está Vaya Amed, né? Essa expressão aqui no verso hebraico ali da direita para a esquerda. Vaya Amed, né? Esse substantivo aqui, ele vem do verbo amad, vem do verbo estar de pé, né? Estar de pé no sentido de resistir, né? Então, ou seja, quando fala aqui que Satanás se levantou, né, sobre Israel, né, está dizendo que ele estava resistindo a Israel, né? Aqui quem escreveu esse Crônicas foi Esdras. Então aqui o substantivo levantar aqui está tem a sua raiz verbal do verbo amad, o vocábulo amad, que significa estar de pé no sentido de resistir, né? Então eu poderia ler assim: vai a Amed, né? E resistiu Satã. A palavra Satã aqui não está está como substantivo, não está como um substantivo simples, mas está como substantivo, no caso, de um nome, né? Substantivo de um nome. É o primeiro texto da Bíblia que Satã é visto como um nome, né? Mas pela interpretação do escriba Esdras, né? Isso é muito interessante. E resistiu Satã al Israel, sobre Israel. Vaiaceti e excitou, né? Essa palavra vaiaceti, né, vem do verbo satar em hebraico, vem do verbo ocultar, né? Mas o substantivo aqui, ocultar, né, o substantivo seti aqui, está dizendo que ele excitou no sentido de tirar a visão, né? O que nós aprendemos aqui nesse texto? Que quando Satanás, ele resiste sobre alguém, né? Ele tira a visão da pessoa. Uma pessoa sem visão é uma pessoa sem Torá, uma pessoa sem instrução, né? E ele excitou Davi, né? Ele citou a Davi, Linut, para enumerar Israel, para enumerar Israel, né? Então, ou seja, aqui fala que a resistência de Satanás estava sobre Israel e Davi foi incitado, ou seja, ele estava sem visão, né?
quando ele mandou contar aos homens de guerra, ele estava sem visão. Nós temos um texto similar a esse, em 1 Samuel 24, né, que fala que o Eterno que se irou contra Davi, né, referente, e fala que o Eterno incitou a Davi a fazer a contagem, né. Tem muitas pessoas que ficam, mas como que é o Eterno ou Rassatã, né? Nós sabemos que quando o Eterno ele quer trazer juízo a alguém, né? Quando, por exemplo, eu vou dar exemplo para o Tiago, né? Jacó. Tiago fala que o Eterno resiste aos soberbos e exalta os humildes. Então, por exemplo, aqui, né? Nós sabemos que Davi ele se ensoberbeceu, né? Então, por exemplo, quando Davi se ensoberbeceu e perdeu a visão, né? Deus usou aqui Satanás para resisti-lo, né? Ou seja, ele deu lugar ao adversário. Por quê? Porque quando a pessoa se soberbece, ela sai fora da instrução do Eterno, tá? Então, ou seja, quando fala que Deus resiste os soberbos, é porque ele ele permite que o mal venha sobre a pessoa, né? E a pessoa sendo punida pelo mal, né, possa gerar um arrependimento. Tá? Então isso é muito importante aqui nós observarmos. Vou entrar em outro contexto aqui agora. Até agora os irmãos estão entendendo a linha de raciocínio. Eu estou tentando explanar aqui para os irmãos, né, esse estudo aqui que é muito complexo. Eu vou ter aqui para Gênesis capítulo 3, vocês podem estar abrindo, amém? Gênesis capítulo 3. Glória a Deus. Até agora os irmãos estão entendendo a linha de raciocínio, irmãos? Não é? Perfeito, pastor Keston. Perfeitamente. Glória a Deus. Sem sombra de dúvidas. Glória a Deus. Aqui nós temos em Gênesis capítulo 1, sabemos que o hebraico é ali da direita para a esquerda. Aqui nós temos o vocábulo Verhanahash. Verhanahash. Temos o vav conjuntivo, o artigo ra, e temos a palavra nahash, tá? Que vocês conhecem como serpente, né? Esse vocábulo nahash, ele vem do verbo nahash, vem do verbo estar adivinhando, vem do verbo estar observando sinais, né? Vem do verbo encantar, né? Ou seja, esse vocábulo aqui é muito amplo. O vocábulo nahash como substantivo você vai encontrar nos melhores dicionários, né? Não só no Strong, como Evan Chanchal, né? Que é um dos melhores dicionários. O vocábulo nahash como substantivo, ele pode ser adivinhação e também pode ser encantamento, né? Também pode ser cobra e também pode ser serpente. Serpente no sentido veloz, né? Serpente no sentido de astúcia, né? Então isso é algo muito, no caso, importante. E aqui em Gênesis capítulo 3, verso 1, tá? O autor de Gênesis, ele está descrevendo a Satã, né? Associando a uma serpente, ou seja, ele está fazendo aqui uma analogia, fazendo um comparativo, né? E dentro do nível Souls aqui nós podemos fazer um trocadilho, ao invés de eu ler no nível Souls, no nível de interpretação, ou melhor, no caso Remesh, que é o nível comparativo, né? Para mim chegar ao drash para extrair algo do texto ou do vocábulo, a expressão Verhanahash poderia ser e a adivinha, né? Então, ou seja, a serpente está simbolizando a adivinha, né? Aquela que traz encantamento. Hayá, o verbo hayá, era. Arum, o vocábulo arum aqui, né? Está se referindo à sabedoria de astúcia e de sagacidade, tá? O mais interessante é que no capítulo 2, aqui no verso 25, temos esse mesmo vocábulo aqui, arum, né? Só que está arumim, está no plural, né?
E na sua Bíblia foi traduzido como o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Mas no Targum e Yonatan traduziram que eles eram sábios, mas não se envergonhavam, né? Ou seja, o mesmo vocábulo Arum. E a pontuação massorética aqui, né, está Arum. Arum não é nus, né? Se fosse Aron, se eu pegar aqui a letra Vav aqui e o Shirek que está dentro da letra Vav e eu colocar em cima da letra Vav para ele se tornar um roller, aí fica nus, tá? Mas a pontuação massorética aqui não está nus, né? Está uma pontuação massorética de sabedoria, no sentido sagaz. E a serpente era Arum sábia, Mihol, de toda Hayat. Essa palavra Hayat aqui é muito mais que animal, mas significa literalmente ser, né? Um ser, né? Um ser vivo. Então, ou seja, dentro do nível Remish de comparativo, para se extrair o Drash, para ter o Sod aqui, nós podemos observar o quê? Que Deus, ele tinha esse ser, né? A serpente, que era uma força, era um daimon, né? Uma força que impulsiona. Inclusive, Sócrates, ele cita na sua obra, né? Quando ele fala do templo, né? Sócrates fala do daimon gênio, né? E esse daimon gênio, que Sócrates cita no ano 470 a.C., seria um demônio sábio que é simbolizado em uma serpente, né? Que para muitas pessoas é uma coincidência, mas não é. E os gregos via esse daimon gênio, né? Que como se fosse o príncipe dos demônios, né? Então isso é algo muito interessante. E aqui também vemos aqui em hebraico um ser sendo também simbolizado em cima de uma serpente, né? Ha-Sader, né? Ou seja, era a mais sábia, né, de todo ser do campo, né? O mais interessante é que quando Yeshua ele faz as suas parábolas no Novo Testamento, a palavra Sader, né, que é campo em hebraico, ele simboliza o que? O mundo. Tá? Então, ou seja, dentro de um nível mais Sod aqui, nós observamos que o campo aqui seria o mundo, tá? Asher, a qual, assá, o verbo assá, a qual fez Adonai. Ou seja, ela era a mais sábia do mundo, a qual fez Adonai. Então, ou seja, Deus fez esse ser aqui, né? Para um intuito, para um objetivo, né? Adonai Elohim. Temos aqui o tetragramas e temos aqui a palavra Elohim, né? Vamos passar para outra parte do verso aqui. É algo muito interessante. Vaiomer, e disse El Haisha. Aqui é a serpente, né? E disse para Helisha, e disse para a mulher. Af, somente. Que amar. Porque diz Elohim. Lo torrelu. Não comerão. Olha só que a serpente disse assim, ó. Aqui já tem uma revelação muito interessante. Por quê? Porque a palavra torrelu, né, ela não está se referindo a uma pessoa, está se referindo a mais de uma pessoa, né? Então, ou seja, nós sabemos aqui já em hebraico que quando Eva estava conversando com a serpente, ela não estava sozinha, ela estava com Adão do lado, tá? É como se ele estivesse deixando ela tomar frente, tá? E ele ficou só
observando, né? Que aqui vai trazer muitas revelações aí para quem gosta de exegese. Lotorrilu. Porque não comerão Mihol de toda Etz Hagan, né? Eu acho que na Bíblia de vocês aí tá árvores do plural, né? Mas aqui tá árvore no singular, de toda árvore do jardim, porque não comerão de toda árvore do jardim, tá? A Bíblia de vocês aí no verso 1 tá no plural ou no singular aí, pra gente continuar isso tudo? Quem pode me falar aí, em português? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Qual verso, pastor Kess, perdão? É o verso 1, o final do verso 1. Que a serpente fala de toda... No singular. Tá no singular, né? Singular. Na minha Isso. Bíblia também tá árvore no singular. Então está correto. Glória a Deus. Agora vamos para o verso 2 aqui, ó. Vatomer, e disse Raishá, e disse a mulher, El Hanahash, para a serpente, disse a mulher para a adivinha, para a serpente, Mipri, do fruto, Etzhagã, do fruto do fruto do jardim, no Hel, do fruto do jardim, poderão comer. Como que estão na Bíblia de vocês aí? Quando fala do fruto do jardim, aliás, do fruto da árvore do jardim, está árvores ou árvore? Aí já passa para o plural. No meu caso também, plural. É positivo, plural. Então, aí aqui na Bíblia hebraica está no singular. Etzhagan. Se fosse no plural, estaria etzim. Mas aqui não está etzim, está etz. Então, ou seja, tem uma revelação aqui que fala o quê? Do fruto da árvore do jardim, no Hel, podeis comer. Podeis comer. Mas vocês vão entender aqui nos versos em diante aqui, tá? Verso 3. Umiperi, né? E do fruto, Haetz, da árvore, né? Vamos lá pro começo pro versículo de baixo. E do fruto da árvore, Asher, a qual Betor aí na Bíblia de vocês deve estar meio, né? Mas a palavra Betor é dentro, literalmente dentro. Betor, mas a árvore de dentro, Hagan, do jardim, tá? A árvore dentro do jardim, Hagan. Amar, o verbo amar diz Elohim, diz Deus. Lo torrelu, não comerão. Mimeno, dela. Não comerão mimeno dela. Velô, e não. Tigu, e não tocarão. Bo, nela. Pen, para, ou seja, na árvore de dentro do jardim, não comerão e nem tocarão, para Timutim, para que vós não morreis.
antes de eu passar para o verso 4 aqui, vou dar um pause aqui. Vocês viram que da árvore do jardim poderia se comer, mas da árvore que está dentro do jardim não poderia se comer, né? Na sua Bíblia deve estar meio, mas aqui está literalmente dentro. Verso 4. Vaiomer, e disse Hanahash, e disse a serpente, El Haishá, para a mulher, Lo, Lomot, não morrendo, eu estou traduzindo aqui literalmente para vocês terem a revelação. Lomot, não morrendo, Timutim, vós não morrereis, ou seja, a serpente ela mentiu, fala, não morrendo, não morrerá, não morrendo e não vai morrer. Aqui se passar aqui, no verso 4. Verso 5. Kiyodehai, né? Por quê? Porque do conhecimento. De Elohim, porque do conhecimento de Elohim. Kibeion, em o dia, Lechem, no dia que vocês comerem, né? Ou seja, está falando com mais de uma pessoa aqui. No dia que vocês comerem, mimeno dela, Venipe, Kihu, abrirão, Anim, os olhos, tem, e serão vocês que Elohim, como Deus. Ou seja, a serpente fala para eles que se eles comessem desse fruto, né, eles não seriam só apenas semelhante a Deus, mas seriam como Deus. Como se fossem Deus, né? Seriam igual a Deus. Yodei, conhecedores. Tov, do bem. Verá, e do mal. Né? Ou seja, quando um ser ele nasce dentro de uma instrução, tá? Ele já nasce com o bem dentro de si. Né? Mas a partir do momento que ele sai fora e come de uma outra instrução que se opõe à instrução a qual ele foi feito, né? Ele vai conhecer Urá, porque Urá, na realidade, seria a ausência do Tov. Né? Então temos um aspecto aí muito interessante. Eu vou meditar aqui até o verso 6 para a gente estar dialogando. Vai tire e viu Raishá, e viu a mulher, que Tove, que bom, né? Ha-etz, a árvore. Ou seja, ela viu que bom era a árvore.
Leme ahal, para comer. Veki, e que Tayavahu. Nossa, aqui tem uma revelação muito interessante. Ou seja, a mulher, ela viu que a árvore era agradável, boa no sentido de agradável para comer. E essa palavra aqui Tayavá, né? Que está com uma kef, que é um sinalzinho de menos, que faz construto aqui com o pronome pessoal hu, tem uma revelação aqui muito interessante, porque a palavra Tayavá significa que ela estava ansiosa, ela estava com ansiedade. Só que a palavra aqui, hu, né, tinha que estar ri, para ser no feminino, mas aqui está no masculino. Então, ou seja, temos aqui um nível sold aqui para se revelar. Tayavá hu, né, ansiosa, ela estava ansiosa nele, né, ou aquele, né, mas aqui pode ser nele, estava ansiosa. Nele quem? No adversário, ou seja, esse pronome pessoal aqui fala que ele, o adversário, estava seduzindo a mulher, e Adão estava do lado ali como pamonha, não falou nada, né? Ele seduziu a mulher, ou seja, a mulher tinha sido presa por encantamento, né? E o mais interessante, quando você estuda a palavra arur em hebraico, que é maldito, uma pessoa maldita é uma pessoa que é presa por encantamento, cercada por obstáculo e fica sem força para resistir. Por quê? Se ela não consegue se arrepender, ela não sai daquele encantamento, e o salário do pecado, a qual a instrução que ela está comendo, se torna a morte. Tá? Então, ou seja, aqui no momento que eles fossem comer, eles iriam transformar-se em pessoas malditas, amaldiçoadas. Ia ser preso por encantamento, cercado por obstáculo, e ficariam sem força para resistir. O mais interessante que eu quero explicar para os irmãos de terminar esse versículo aqui é o que? Depois que o homem fez a sua vontade, né, os demônios tiveram poder no mundo. Por quê? Porque, na realidade, os demônios, eles agem na vontade do ser humano, né? E por isso que os demônios são considerados espíritos imundos. Por quê? Porque quando o ser humano invoca uma força demoníaca que não está na vontade do Eterno, ele está tomando posse para si de algo que é inapropriado para ele. Tá? Vou continuar lendo outra parte do versículo aqui. Einan, né? Ou seja, Leinan, para os olhos, né? Ou seja, ela viu que aquilo ali era atraente aos olhos, né? Atraente para os olhos. Leinan, para os seus olhos. Vanihimad, né? Essa palavra vanihimad aqui significa o que deseja, né? Ou seja, ela sentiu atração por aquilo, ela ficou com desejo daquilo, né? Essa palavra nihimad aqui é como se fosse traria o sentido de uma mulher grávida que teria desejo de obter algo, de comer algo, tá? Daria esse sentido aqui. Haetz, da árvore. Lehashehil, para compreender. Lehashehil significa literalmente compreender. Na sua Bíblia deve estar entendimento, né? Ou seja, a serpente falou coisas para ela, deu instruções para ela que gerou o quê? Que gerou desejo de compreender aquilo, né? É muito interessante que se assemelha à sabedoria oculta que Salomão recebeu, quando ele fala lá
no caso, em Eclesiastes, né? Havel, Havelim, né? Vaidades de vaidades, tudo é vaidade, né? Quando Salomão fala que tudo é vaidade, ele está se referindo que buscar conhecimento oculto é algo vão, por quê? É como se a pessoa, Havel seria um respirar não de rua, mas um respirar de cansaço. É como se você colocasse um ratinho numa esteira e colocasse um queijo na frente dele, ele corresse atrás desse queijo sem nunca alcançar esse queijo. Isso é vaidade em hebraico. Então, ou seja, a mulher aqui ela estava procurando um conhecimento vão, né? Ela estava ansiosa para compreender um conhecimento vão, porque se ela entendesse que todo o conhecimento eles já tinham que vinha do eterno, por que buscaria uma instrução vã, né? Então isso é algo muito interessante. Vai te cá e tomou, me periou do seu fruto, vá torral e comeu. A mulher comeu aqui primeiro. Vá titen e deu leixar, né? Temos um pontinho aqui no final na última letra, que é a letra rei, que é uma pique, né? Ou seja, quando temos um pontinho dentro de uma glotural, significa que é um sufixo pronominal, tá? Na terceira pessoa do singular. Deu para o esposo dela. Deu para o esposo dela. Imá, com ela, vá orral, comer, e comeu, né? Aqui seria, trazendo para a gramática portuguesa, e com ela comeu. Então, ou seja, perante esse estudo que foi colocado em pauta aqui, temos algo muito interessante. Quando João fala que Satanás ele foi homicida, né? Desde o princípio, né? Desde o início, é que ele foi, que ele praticou o genocídio desde o princípio. Por quê? Porque ele era uma força ali sábia, que estava ali com um intuito, né? Creio eu, vou dar a opinião minha aqui agora, tá? Opinião minha, tá? Creio eu que ele estava ali com o intuito de testar o livre-arbítrio do homem, porque se não tivesse nada no jardim que fizesse eles tropeçarem, não existiria livre-arbítrio. E a partir do momento que Satanás ele estava ali, né, e seduziu a mulher, e a mulher deu para o seu esposo, né, ali foi dado legalidade para que a vontade humana, né, de buscar o oculto se manifestasse por todo o planeta. E o planeta se tornou um local maldito, aquilo que era abençoado, aquilo que tinha um poder e autoridade de Deus para ser próspero e bem sucedido, que é brahá, que é bênção em hebraico, se transformou num local maldito, né? E a partir disso, né, o mundo está preso por encantamento, está cercado por obstáculo e está sem força para resistir. E a única forma e antídoto para nós sairmos disso é voltarmos aos princípios de Deus através do verbo, através da palavra, porque a palavra, ela traz o quê? Ela traz instrução, ela traz Torá, né? Aí a pessoa pergunta assim, mas por que Hassatã, então, ele foi punido por fazer isso com a mulher? Porque se nós escolhermos Satanás para ser o nosso pai, né, para ser aquele que nos dá a direção, automaticamente receberemos a mesma punição que ele recebeu. Yeshua fala lá em Mateus 25 que ele fala assim, eu fiz o Genan, que seria
a destruição para o diabo e seus mensageiros, seus anjos, né? O homem que decidiu ir para lá, né? A palavra grega diabolo significa aquele que traz divisão. Divisão do quê? Da instrução de Deus. Então, por exemplo, se eu optar a andar, né, separado do eterno, tá? Eu sou filho de Satanás e eu vou sofrer a punição no caso que ele vai sofrer também, né? Agora, se eu escolher voltar ao princípio do eterno, eu vou viver eternamente com o eterno. Tá? Então tem essas questões. Então, quando nós falamos da origem de Hassatã, tá? Trouxemos alguns aspectos aí que eu queria pegar a opinião dos irmãos, né? Para que nós possamos até mesmo desenvolver, porque esse estudo não acabou aqui. Eu creio que isso aqui foi a primeira parte. Nós vamos entrar em outros aspectos, né? E no tempo, talvez nas próximas lives, vamos falar da suposta queda, né? E até mesmo do contexto de Apocalipse 12 ali, que é muito usado, né? Vamos abordar esses aspectos também, que é muito interessante. Então, dei a palestra aqui, eu queria ver a opinião dos irmãos aí, para a gente poder estar dialogando. Amém? Glória a Deus. Pastor Wagner está por aí? Tá sim, pastor Castro. Alguém quer contribuir, dar alguma objeção sobre o assunto? O que eu tenho a dizer, pastor Castro, é que o Eterno continue te abençoando, te guardando e guarde o seu coração. Mas que estudo maravilhoso. Glória a Deus. Não tem, acho que, expressão melhor para dizer. Foi um banquete que nós tivemos hoje aqui. Realmente Glória foi a Deus. um banquete. Minha folha Glória a de Deus. anotação aqui se encheu hoje. Mas muita informação, muito assunto interessante, Glória a Deus. vários pontos, vários conceitos válidos aqui, né? A própria expressão daimon aí, o senhor deu uma aula sobre o assunto, né? Os termos que o senhor destrinchou aí. E algo interessante, pastor Castro, na hora que o senhor estava explicando sobre o rua imundo, né? O acatargos, né? Acatarton. Acatarton. É isso, acatarton. E é interessante porque essa expressão, é claro que ela aparece lá em Gálatas, né? Quando o apóstolo Paulo vai definir algumas obras da carne, né? Uhum. E é traduzida nas versões em português simplesmente como impureza. E o Senhor trouxe luz aí que esta palavra, ela é a mesma que para alimentação impura, né? Exatamente. Causa impureza. Então, Exatamente. tem muita gente querendo que prove na Bíblia, né? Que a kashrut é algo bíblico, e tá aí uma prova do grego que, ao observar a kashrut, eu me livro da impureza e, consequentemente, eu estou me santificando. Exatamente. Então, isso aí foi exatamente. Lindo, foi lindo. Inclusive, pastor Gerson, a palavra grega akatarton, ela está associada a algo que é inapropriado, é uma imundície de algo que foi criado por Deus, mas é inapropriado para você.
Olha só. Entendeu? Então, ou Perfeito. seja, é como a impureza que o homem pega ao ser possuído por um espírito demoníaco é no sentido dele pegar algo que não é apropriado para ele. Por exemplo, Deus criou uma força que controla o sol, né? E se eu pego essa força que controla o sol como meu Deus, aquela força ela é apropriada para o sol e não para mim. Mas se eu uso de magia com aquela força para bens, para me receber benefício, no caso para mim mesmo, eu vou estar possuído com algo que Deus criou que se torna impróprio para mim, para que eu quero que aquela força sirva à minha vontade, porque se aquela força serve à minha vontade, eu irei ser Deus, porque aquela força que Deus criou para servi-lo e eu quero utilizar aquilo para servir a mim, tá? Deus permite que eu ande naquele caminho e use aquela força para maldição, mas automaticamente, ao usar aquela força para benefício próprio meu, indevidamente, eu vou estar possuído por um espírito imundo. Perfeito. E foi perfeita a colocação que o senhor colocou ali de Deuteronômio 32:17, né? Que é a questão dessa adoração e essa busca pela força, né? Por essa força Exatamente. que rege a natureza. Exatamente. E outro conceito... No entanto, que você vê hoje, pastor Gércio, a ciência, se você observar a ciência, a astronomia, não só a astronomia, mas como os biólogos, eles estudam a força da natureza. Tá? E eles tentam controlar a força da natureza. Isso é magia. Sim, a magia moderna. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque os antigos, por exemplo, quando você vê ali Deus usando Moisés para transformar a água em sangue, o que os magos fizeram ali? Usaram a magia. Sim. Entendeu? Para fazer o quê? Para que as pessoas para fazer, né, esses malefícios aí. Sim. E o conceito que o senhor trouxe foi brilhante, que os demônios agem nas vontades do ser humano. Isso aí é incrível. Exatamente. É incrível. Exatamente. Ou seja, e outro conceito tá incrível que o explícito senhor isso. trouxe aí sobre a questão de adoração, né? Que é algo que está impactando diretamente com os seguidores de Yeshua, né? Tem muitos lugares aí que ensinam a adorar para receber algo em troca, né? E o senhor trouxe aí que esse conceito é um conceito idólatra. Exatamente. Isso aí foi fantástico, brilhante. Exatamente. Tem muitos aspectos aí você vê que a questão semântica das palavras e o contexto traz para a experiência, né? Então isso é muito importante as pessoas observarem. Brilhante, pastor Pierre. E quando a gente for entrar na questão de Satanás caído do reino, né? Seria ele perder esse poder, perder o poder dele na vontade dos homens. Tem esse aspecto também. Porque se você observar, por exemplo, Sócrates, ele fala que cada imperador tinha o seu demônio, que se baseava nos deuses, nos deuses da nação. E esses deuses também eram chamados de daimon, né? Então, ou seja, Sócrates atribuía o fracasso dos imperadores quando eles perdiam o equilíbrio sobre os seus próprios demônios. E eles mesmos entravam na destruição, né? Um ponto básico que Sócrates traz, que eu concordo, eu vou dar exemplo aqui, o imperador Calígula, né? Você pode ver que ele lutou por poder, né? Invocou os seus demônios para ter poder à sua vontade. Tudo que a sua vontade quis, ele fez. Ele se deitou com a sua irmã, praticou homossexualismo, e diz a história que ele morreu louco, né? Entendeu? Ou seja, ele perdeu o equilíbrio e morreu louco.
E a Torá diz que, que quando a pessoa ela se torna um desobediente dos mandamentos ao extremo, Deuteronômio 28, verso 27, diz que Deus coloca no homem um espírito de loucura. Então, ou seja, na realidade, Satã, ele é o homem fora da instrução de Deus, né? O sistema de Satã seria o homem fazendo as suas vontades fora da vontade do Eterno. No entanto, que a palavra demos significa repartir, né? Repartir é o mesmo cognato do vocábulo daimon, significa repartir uma sociedade. Qual que foi a função de Satanás? Ele dividiu uma sociedade. Rapaz. É profundo. Cadê o pastor Wagner para me ajudar? Shalom a todos aí. Shalom, meus irmãos. Shalom, meu querido. Shalom, pastor Wagner. Shalom. Eu enviei o estudo aí para o presbítero Brendel e fiquei feliz demais com tudo aquilo que o pastor Keston, através do Rua do Eterno, nos trouxe. É algo forte e revelador. E os pontos que ele colocou aí já joga por terra toda a falsa crendice, né? Do ponto de vista, tanto do ponto de vista judaico também, né? Que eles têm uma outra visão de Satã e aprenderam, né? O dualismo e etc e tal, e transmitiram isso para frente. E também derruba também a mentira que a Igreja Católica aproveitou e ajuntou de outras religiões, né? E fizeram uma outra figura de Satã para angariar dinheiro, né? Não muito diferente de muitos pastores aí também, né? Mas fizeram isso para angariar dinheiro e fizeram dele um monstro. Agora, toda a colocação daquilo que o pastor Kessler colocou é uma visão que a gente tem também, e principalmente de onde o Eterno nos tirou. Porque todo mundo que aprofunda nesses outros ismos, com relação ao ocultismo, sabe quem ele é. E o contexto é esse que o senhor está falando aí. Quem está simplesmente no início dessas outros ismos aí fala igual a Igreja Católica, com chifre, com isso, com aquilo outro, e por aí vai. E muitos entram sem saber mesmo. E no princípio é um engano. Então a pessoa acha que é bonito o negócio. Não, que bonito. E quando vai ver, a pessoa encravou a alma. Aí eu pedi o presbítero Breno para colocar aí uma parte, só uma parte só. Você consegue colocar o do alfabeto aí? O alfabete? Presbítero Breno. Consigo. É isso aí, ô pastor Wagner? A parte do alfabeto que tem um símbolo, os nomes, né? E os desenhos, por favor. Eu não tô achando essa parte, não, viu? Deixa eu ver o que acontece aqui. Ficaria muito pequeno para mostrar aqui, né? Esta aí.
É esta aí. Pronto. Ô, irmãos, tudo que o pastor Kersto fez foi trazer dentro do nome, né, no grego, no hebraico aí, o significado do nome de Ra-Satã. E esse significado, o estudo da origem do nome, fala da essência dele. Por isso é muito importante o hebraico. Aí, se os irmãos conseguirem visualizar aí no desenho, queria que os irmãos achassem o Shin e me falasse qual é o símbolo que vocês estão vendo na frente do Shin, por favor. O Shin é dentes, né? Isso. E como é que estão os dentes lá, pastor? Afiados, né? Pontiagudos. Parece dente de quê, pastor? Serpente? É, serpente. Isso. Agora eu queria que vocês fizessem o favor também de achar para mim agora o tete. Todos conseguiram visualizar o tete? O tete é uma serpente enrolada, né? Uma serpente enrolada. Muito bem, meu amigo. E agora, por favor, o num. O Nun é um número de peixes aí. Isto. Então, meus amigos, olha, eu fiz um estudo bem simplório aqui, juntando esses elementos. O Shin é um conjunto de dentes, que significa o que consome, que significa também o que destrói. E a função dos dentes é perfurar, quebrar e triturar. O tete é uma cobra enrolada, ok? E o num é o peixe que simboliza a vida. Então fica assim a frase: a serpente, o nome de Ra-Satã, significa a serpente que rodeia e nos engana para devorar e destruir a nossa vida. Aí Muito bom. uma citação de 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Aí, quando fala esse anda em derredor, nós lembramos do tete, que é uma serpente já enrolada. E nós aqui do interior, do meio da mata, que sabemos que quando a serpente ela enrola, é sinal que ela já vai dar o bote. Muito bom, pastor Gerson. Muito bom. Buscando a quem possa tragar. E a função, Muito bom. dela, dessa serpente, é de perfurar, de quebrar e triturar, de cravar os dentes e expelir o veneno. Que aí o veneno percorre todo o corpo. Nós vemos em Apocalipse também o símbolo da serpente e a mulher. Nós vemos essa imagem também na Igreja Católica e, por incrível que pareça, ao derredor do mundo, né, e uma mulher ali pisando na cabeça dela, né, um símbolo da Igreja Católica, e uma meia-lua. Essa meia-lua, meus amigos, ela lembra e traz à memória o planeta Vênus, que é chamado, né, como a gente já, alguns devem saber aí, da estrela da manhã, porque é possível ser visto esse planeta a olhos nus. E o que acontece? Eu peguei a citação aqui também, é o seguinte, ó. Pois mudaram a verdade, Torá, de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e amém. Peguei também a citação de Romanos, capítulo 1, verso 25. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
João 8:44, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, tudo isso aí, esses textos, estão relacionados ao nome dele, aquilo que ele, a função dele de fazer. Só que ele tem outras faces também. E precisaríamos de discutir com os irmãos devagarzinho, usando o título de Rassatã, com a explicação também no grego, igual o nosso pastor Kessler nos deu hoje, de uma forma bem esplêndida, para a gente observar, meus irmãos, que toda a aplicabilidade que foi colocada na primeira parte do pastor Kessler, mais essa partícula do nome aí, igual eu disse, dentro do nome tem um segredo, essa é a função dele. Mas ele também é o testador do eterno. E aí a gente precisaria de um tempo para discorrer desses detalhes aí. Porque... Muito bom, pastor Wagner, muito bom. Excelente aula que você deu aí. Poderíamos discorrer essas questões aí, né? Na próxima semana, né? Poderemos, na quarta-feira que vem, já discorrer esse assunto com mais detalhes aí. Muito bom o que você falou aí. Amém, pastor Kessler. A gente pode fazer isso sim, tá? E aí Muito a gente bom. tem outras imagens aí, dá para ir discutindo também com a experiência que os irmãos tiveram. Isso é muito bom. Ou seja, a próxima live, é claro que a gente vai falar um pouquinho hoje, tem tempo ainda, mas seria muito interessante a próxima live a gente pegar o estudo que foi falado aí, até mesmo se alguém discordou de alguma coisa, poder falar também, né, e trazer uma outra vertente também, né? Porque eu trouxe uma vertente aí, né, para os irmãos, né, de coisas do que eu acredito, mas eu não bato um martelo, eu tô aberto a outras vertentes também. Amém. Estamos de acordo aí. Amém. Glória a Deus por isso. Ô, irmão, será que pode fazer uma pergunta aí? Pode, com certeza. Primeiramente, eu quero parabenizar o pastor Kessler, mais uma vez, pelo excepcional estudo que apresentou-nos hoje. Eu estou aqui terrivelmente assombrado. Também agradecer ao pastor Wagner também por essa aplicação que ele fez aí sobre a serpente, usando as letras hebraicas aí. E é interessante que a serpente, quando o Eterno a sentenciou no Éden, o Eterno disse que ela comeria pó, né? Interessante é que o homem, ele é pó. E como o senhor aí fez uma associação com os peixes, que é um símbolo da vida, então nós vemos que o adversário, ele se alimenta de vidas humanas, né? Mas, enfim, eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor Castro. O que o senhor acha? O senhor fez um levantamento aí sobre a questão da árvore, né? O senhor colocou que aquela árvore ali, como aparece nas nossas Bíblias, aparece a árvore que se encontra no meio do paraíso, né? E o senhor colocou que o fruto ele ficava dentro da árvore, ou da árvore do jardim. A pergunta, pastor, é possível, dentro da gramática hebraica, encontrar aí uma expressão que aponte para uma árvore em dois aspectos? Por exemplo, a árvore da vida no meio do paraíso, e essa árvore, no caso, metade vida, a outra metade conhecimento do bem e do mal. Como é que o senhor entende essa questão? Olha, Maurício, foi uma ótima pergunta, né? Não só uma ótima pergunta, como uma pergunta difícil também. Por quê? Porque como nós não estávamos lá, a gente vai trabalhar com o quê? Com conjectura, né? Para tentar solucionar a problemática ali, né? Quando você lê o texto hebraico, o que dá a entender que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava
em destaque dentro do jardim, né? É como se tivesse vários frutos, mas tinha algo para chamar a atenção. Você está entendendo? Então dá esse aspecto aí. E, na realidade, aquilo serviria para despertar dentro do homem o desejo, né? Como eu li para vocês, vocês viram aí a palavra tiavá, né? Que significa que a Eva desejou, tiavahu, né? Desejou nele, né? Ela desejou aquilo houve um desejo dentro dela de conhecer o que era aquilo. Porque, por exemplo, eu não sei se você já percebeu, Maurício, as mulheres, elas são muito mais curiosas que os homens, né? Por exemplo, às vezes eu brinco com a minha esposa que eu falo assim, ó, tenho algo para te falar, mas não posso falar agora. Vixe, se eu falar isso aí, ela fica, o que é? Fala logo, fala logo. Então, ou seja, a mulher, ela já é mais curiosa, ela desperta o desejo mais fácil que o homem para saber aquilo. Então, ou seja, a curiosidade dela fez com que ela comesse de uma outra instrução, tá? Essa outra instrução, ela dizia que ela seria como Adonai, como Deus, né? Conhecedor do bem e do mal. E na realidade é algo oculto, né? E esse algo oculto, essa instrução oculta que a Eva e Adão queria compreender, trouxe maldição não só para eles, mas também para todo o cosmo. Seria não só o planeta, porque a palavra grega cosmo significa planeta, significa, no caso, universo, e também está associado à concepção moral. Né? Então, ou seja, quando fala que todo o cosmo foi corrompido, está associado ao universo, planeta e à concepção moral. Ou seja, o que eles já conheciam de concepção moral abordava o Tov, que era o bem. Mas essa concepção que viria de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal faria com que a inclinação para a desobediência fosse algo que se tornasse parte do DNA do homem, né? Então, ou seja, eu interpreto, Maurício, que, por exemplo, essa pergunta sua que é muito difícil, estou falando aqui que é difícil mesmo, poderia sim, do lado da árvore do bem e do mal, estar uma árvore que do conhecimento do bem e do mal, que chamasse, no caso, a atenção. Poderia ser também. Mas eu não posso bater o martelo porque são conjecturas, entendeu? Entendi, pastor, perfeito. Eu perguntei porque eu também tenho essa dificuldade de entender. E no português parece que é uma árvore, né? Duas árvores distintas. Mas quando a gente vai lendo assim, a gente vai percebendo que parece que é uma árvore só. Mas enfim, uma hora ou outra a gente para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, a expressão em hebraico tá Etz Haim, né? Etz Haim significa árvore das vidas, pode ser traduzido. Por quê? Porque a palavra Haim, ela é um dual, né? Que pode ser traduzido como plural ou singular, né? Então, ou seja, você pode interpretar também a árvore das vidas, também poderia se trazer dentro de uma tradução. Entendi, pastor. Ô, pastor, eu posso fazer outra pergunta para encerrar aqui? Claro, pode fazer. Perfeito. O senhor disse que, no caso, a palavra demônio, né, que no grego ali aparece como daimon, que era uma palavra indo-europeia, ela abrange aí vários termos, né? E pode significar partir ou dividir. E sim, essa palavra demo também, que ela tem o seu conceito de partir e dividir, no caso, dividir a sociedade, né? Tem esse aspecto também. E aquele espírito que tomava aquele menino, pneuma acatarton, né? É isso? Isso. O senhor falou que seria algo inapropriado para alguém, né? No caso do menino, tinha aquela questão da alimentação, né, do Antigo Testamento.
E da Cachirute, que o pastor Wagner falou aí também, não, outro pastor, não fugiu o nome dele agora. Mas, enfim, pastor, o senhor disse também que na Septuaginta, essa palavra demônios, ali conforme o Deuteronômio, capítulo 32, verso 17, e algumas traduções eu já vi, inclusive, que aparece como satiros. Isso. E o senhor fez menção também do espírito amigável. Atenção, porque no espiritismo, normalmente aquelas pessoas que morrem, queridas, né? E essas pessoas desamparadas, normalmente elas vão no centro espírita. Muito na mesa branca. E normalmente elas dizem que tem relatos de pessoas que morreram, que eram entes queridos, né? E isso aí se enquadra dentro do pensamento dos espíritos familiares, que aparece lá em Isaías, e também aparece em Deuteronômio também, como algo inapropriado também, uma força oculta que conduz... Isso, é muito boa a sua pergunta, é muito boa, viu, Maurício, sua pergunta. É assim, Maurício, quando eu falei da palavra daimon, ela é uma palavra que sofreu diacronia, né? O que seria uma diacronia? Você sabe que no decorrer dos anos, a língua ela sofre variações, né? Por exemplo, se você pega a palavra neófito, hoje, nos dias de hoje, significa alguém que tem um desconhecimento. Mas a palavra neófito, no primeiro século, né, que vem de neo, que é novo, e fito, que é planta, se dava a uma pessoa nova convertida. Entendeu? Então, olha só a diferença. Como a palavra sofreu uma diacronia, ela mudou o seu significado. Então, por exemplo, eu trouxe a questão semântica dela, o significado semântico, e, por exemplo, mostrei dentro de uma diacronia os significados que existiam. Referente ao Novo Testamento, a palavra daimon ali está associada a uma força que impulsiona, a algo que possui o menino ali. Quais seriam as possibilidades de causa, né? Vamos trabalhar agora com a questão de experiências, né? Uma vez eu fui orar por uma pessoa um jovem, e esse jovem ele caiu endemoniado, né? E quando eu coloquei a mão no peito dele, eu falei no ouvido dele, você sofreu abuso. Ele começou a gritar, caiu no chão endemoniado, fez aquela posição de feto, e ali eu expulsei o demônio que estava dele. E ele me confessou que foi violentado pelo próprio pai. Ou seja, e ele falou também que tinha problemas de convulsão, e também ele tinha um jeito efeminado. E depois que a gente orou nele, foi algo instantâneo que até a fisionomia dele modificou. Ou seja, aquele ato ilícito do pai praticar a homossexualidade no próprio filho, e não só a questão de homossexualidade, mas também praticar, no caso, o incesto, né, fez com que um demônio tomasse posse daquele jovem, né, e isso afetasse a vida dele. Podemos trabalhar com o pressuposto que poderia ocorrer um fato com esse jovem de Lucas capítulo 9, que o pai dele possa ter feito algum ato ilícito quando ele era criança que o afetou. Poderemos trabalhar com isso, ou então alguém fez algum tipo de magia, né, sobre essa criança, e se a família está desprotegida sem a proteção da palavra do Eterno, né, pega o encantamento. A Torá diz que contra Israel não há Nahash, encantamento, e também não há Kessen, que é magia, né? Mas por que não há encantamento e nem magia? Quando Israel está debaixo da bênção do Eterno, né? E para ele estar debaixo da bênção do Eterno,
é necessário que ele que esteja na posição. Talvez, como o pai não estava na posição, alguém mandou alguma magia e isso afetou a saúde da criança. Aqui são pressupostos, né? Então, por exemplo, a palavra daimon, no grego do Novo Testamento ali, está associada a uma força que impulsiona. Mas nos seus primórdios, ela tinha um outro sentido de diacrônico. Mas, por exemplo, no caso do menino, ela trouxe divisão no sentido... como eu posso dizer? Ela trouxe divisão no sentido como eu posso dizer? No sentido de me fugiu a palavra agora. No sentido de... Ai, meu Deus do céu, me fugiu a palavra. De destino. Né? Por exemplo, se nós nascemos predestinados a ser uma bênção, quando nós somos possuídos por um demônio que nos oprime, nosso destino é modificado. Então, ou seja, trouxe divisão. E, ao mesmo tempo que trouxe divisão nesse aspecto de destino, também trouxe divisão no aspecto de social, porque a pessoa ela passa vergonha com aquilo, muitas vezes ela é ridicularizada. Então, por exemplo, mesmo ela tendo uma diacronia, ela não muda tanto um aspecto, entendeu? Então, eu entendo dessa forma, tá? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí. Sim, pastor, é muito interessante esse negócio que o senhor falou, e muito forte também a questão do abuso, do incesto, né? E eu, sinceramente, eu estou bem esclarecido, até porque quando nós fazemos uma associação com esse texto aí de Lucas 9, que o senhor leu aí, texto base, com Marcos capítulo 9, parece que me falha a memória, que é aquele evento da transfiguração de Jesus, algumas pessoas, elas associavam aquele ataque do rapaz com o fenômeno da lua, né? E alguns até atribuíam como o jovem lunático. Então, eu vivi num período, pastor, 17 anos atrás, que antes do meu saudoso pai falecer, muitas crianças, elas eram possuídas por demônios, crianças de 5, de 6, como o senhor falou, né, que às vezes acontece alguma coisa, assim, que alguma criança é acometida de algum abuso, né, incesto ou outras coisas mais, né. No tempo do meu pai, nós estávamos em casa, acho que era em torno de umas 9 horas da noite, um grupo de irmãos cristãos que se reuniam na casa do meu pai e tomava café, lia a Bíblia, cantava hinos da harpa, falava das grandezas de Deus, né? E meu pai era um homem muito espiritual, era um homem espiritual mesmo, caminhava de joelho. Certa feita, tinha um garotinho parece que ele tinha 5 anos de idade. Esse menino era tão perturbado que era difícil segurar aquele rapaz. E o meu pai estava lavando a louça, quando de repente o menino deu um giro na cabeça em 360 graus. Um giro assim. O senhor sabe melhor do que eu que acontece coisas terríveis assim. E aquele menino deu um giro na cabeça de 360 graus e ninguém percebeu. Eu percebi que foi muito rápido, mas eu tinha discernimento, né? Eu era muito novo, acho que eu tinha o quê? 11 anos na época, 10 anos por aí. E aí, acontece, o meu pai na hora de lavar a louça e falou: vamos orar, tem algo de errado aqui. Quando orou, o menino começou a sair aquele monte de demônio do menino. O meu pai falou bem assim: olha, existe alguma coisa na sua casa? Meu pai, né, perguntou para ela, para a moça crente, que era a mãe do menino, tinha 26 anos na época, e ela disse: tem um brinquedo dele que ele dorme com ele debaixo do travesseiro. Olha que coisa terrível. E aí, acredito. Na época, o meu pai falou: pega esse brinquedo e queima. Aí, olha só que coisa terrível. Nessa época, eu comecei a andar com uma camisa. Essa camisa tinha um nome escrito Cavaleira, que ela tinha o formato de
com duas cabeças, com as asas estendidas. Quando meu pai viu com aquela camisa, ele falou, vai rasgar agora. Meu pai é aqueles baianos, né? E aí eu tinha um brinquedo, eu tinha um Superman com a canela só. E eu comecei a dormir com esse brinquedo debaixo da cama. Pastor, o que começou de morrer gato dentro da minha casa, com a cabeça pisada, a gente andava assim e morria 3, 4, 5 gatos. E ninguém entendia nada. Aí meu pai pegou e falou bem assim, ó, vamos orar, porque tá acontecendo algo aqui que tá te incomodando. Aí beleza, tudo certo. Quando meu pai descobriu que tinha esses brinquedos, essas camisas com desenhos pagãos, aí meu pai, ele pegou tudo, jogou fora e a paz voltou em casa. Então, essa questão aí de tanto do abuso como de uma influência externa que entra em casa tem tudo a ver com a possessão demoníaca. Bastante, Maurício. Muito bom o que você falou. Inclusive, eu já tive experiência de expulsar um demônio de uma criança de 3 anos. A mãe pediu para orar por ele, que ele tinha ataque epilético. E quando eu cheguei perto da criança, eu comecei a me arrepiar, né? E a criança começou a gritar com uma voz grossa, né? E a mãe ficou assustada na época, e nós oramos. Nunca mais deu problema de ataque epilético. E a contenda, e isso afetou a criança porque... Terrível, meu Deus. E estava trazendo demônios para dentro de casa, através dessa porta aberta. E acabou atingindo o menino. Entendeu? Meu Deus amado. Muito forte, Estamos ouvindo aí? Né? Muito forte. Então, ou seja, então existem esses aspectos aí de influência, nós sabemos disso. Então, não que a criança está pagando pelo pecado do pai, mas a consequência do pecado do pai afetou aqueles que estão à sua volta. Por exemplo, nós vivemos num mundo que está contaminado por Satã. E nós não estamos pagando pelo pecado de Adão, mas herdamos a consequência do pecado, né? Então isso é muito interessante nós abordarmos. E referente aos espíritos familiares, eu entendo que são demônios que acompanham as famílias, né? E induz as pessoas ao erro. Tá? Eu falo isso porque meu avô era no caso, alcoólatra antes de se converter. Meu pai foi, no caso, alcoólatra. Eu fui alcoólatra. E agora o meu irmão mais novo que está com essa debilidade. Que estamos lutando para que ele seja liberto dessa parte aí. Terrível, pastor. Muito forte isso aí. Obrigado. Glória a Deus. Mais alguém Pastor aí? Castro, eu Pode queria falar. tirar uma dúvida aqui com o senhor. Pode falar, Jobson. É sobre o versículo 4, lá do capítulo 3 de Gênesis, que o senhor leu lá, aqui na minha Bíblia, tá em português, e fala: e a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Só que quando o senhor estava falando, a minha internet aqui deu uma oscilada, e eu não lembro o que o senhor falou, lendo no contexto do hebraico. A mulher, a serpente fala assim para a mulher, mot tibutim, né, que seria morrendo, não morrereis. Né? Ela fala nesse aspecto, ou seja, ela mente, ela fala que não morreria e não morre e nem morreria. Por isso que colocaram em português certamente não morrereis, porque não morreria no presente e nem no futuro. Ela mentiu. Sendo que quando o fruto foi consumido, eles já morreram espiritualmente e morreriam fisicamente. Entendi. Outra questão também que o senhor falou aqui, a respeito da árvore, o Maurício ele também falou, só que eu entendi de um ponto de vista diferente, é que quando o senhor leu na tradução do hebraico, eu entendi, tá, como se fosse o jardim, né, com as suas árvores ali espalhadas, e de fato a árvore a árvore da vida, ela como se ela ficasse num lugar exclusivo no centro do jardim. E assim, para a serpente levar a Eva e o Adão até lá, ela foi persuadindo, e assim, não foi uma conversa de 2, 3 versículos, não.
Foi uma persuasão muito boa, porque para eles poderem andar e chegar até lá, não foi rápido. Uhum. Dá a entender pelo texto aqui que eles foram seduzidos, né? A sedução, por exemplo, se você pegar aquela cobra, aquela serpente, a Naja, né? Lá no Oriente Médio existe a cobra real, que é a Naja gigante. E ela é veloz, ela é muito rápida. E essa palavra Nahash significa também cobra veloz. Né? Tá. Está associado também a isso. Então, ou seja, é como se aquela serpente parasse na sua frente e ficasse serpenteando, te seduzindo, né? E muitos dizem que a pessoa fica paralisada com a dança dela, né? Entendeu? Então, aí a pessoa ficou paralisada e o bote que a serpente deu foi no sentido de oferecer o fruto para Eva, né? E Eva deu para seu marido. E dá a entender também o quê? Que o Adão estava ali do lado quieto. Sim. Né? Ou seja, isso aí a ordem dele era ele ser o líder e ele deixou a mulher ser líder. Né? Por isso que você vai ler lá em Timóteo, quando que teve a questão de eclesiologia, a mulher, que Paulo fala, que a mulher ela foi fraca e caiu. Né? E o homem não caiu. Tem um texto lá em Timóteo que fala sobre isso. Então ele aborda o quê? Esse aspecto, porque a mulher, quando ela teve na posição de estar na frente do homem, ela fez o quê? Ela fez o homem cair. Entendi, pastor. Entendeu? Posso fazer a última pergunta? Pode sim. Pastor, em relação aos ensinos ocultos, eu tenho uma dúvida muito grande, porque desde quando eu comecei a participar da restauração da fé, eu comecei a ter um pouco mais de contato com os judeus. E vira e mexe eu vejo os judeus falando muito a respeito da cabala. Só que assim, eu não me lembro em lugar nenhum da Bíblia, eu posso estar errado, eu estou até expondo aqui para que eu seja corrigido, eu não me lembro de lugar nenhum na Bíblia falando sobre esse costume da cabala, que, sei lá, que é bom a gente estudar isso, ou que não é bom, mas eu entendo como... Pode falar, pastor. Então, a palavra Kabbalah significa literalmente em hebraico recebimento, né? Então, ou seja, a palavra, o ocultismo, ele se torna algo ruim, se torna um pecado quando ele é buscado fora de Deus, né? Por quê? O próprio Salomão fala lá em Provérbios 25, verso 1, ele fala assim que a glória de Deus está nas coisas encobertas e a glória dos reis está em descobrir. Então, por exemplo, esses estudos que a gente aqui busca dentro da palavra, você vê que não são estudos que estão explícitos em português. Entendi. Entendeu? E eles estão ocultos. Então, quando você busca essas revelações que vêm do eterno, né, não é pecado. Então, ou seja, você está descobrindo a glória de Deus através da sua palavra, daquilo que está oculto na sua palavra. E vai ter mistérios que Deus não vai revelar. Tá entendendo? Então, ou seja, o que o mal faz? O que as pessoas que buscam ocultismo faz? Elas fazem magia, oferecendo sacrifícios aí ao sol, à lua, para tentar adivinhar o futuro. Né? Muitas vezes acertam. Alguns até acertam, né? Só que isso aí já vai entrar em um outro assunto, né? Se eu for buscar aqui, a gente vai ficar mais uma hora falando. Mas qualquer dia eu vou passar só sobre isso. Só sobre isso. Tá bom, pastor. Obrigado. Mas deu para dar uma clareada aí? Deu sim, pastor. Muito obrigado. Beleza. Mais alguém? A gente está encerrando. Brandel. Amém. Muito bom aí. Eu não tenho perguntas, não. Foi muito bom o estudo aí, em todos os detalhes aí, muito bem explicado. Que o Eterno continue abençoando. Amém, Brandel. Glória a Deus. Então, na semana que vem, a gente pode fazer um bate-papo sobre esses aspectos, pegar alguns
outros versículos aí, podemos abordar, né, pastor Wagner? Se vocês querem que continue. É isso mesmo, porque as pessoas relacionadas ao ocultismo, igual, por exemplo, os Illuminati, por exemplo, e outros grupos aí, eles têm essa informação do jeito que o senhor está passando aí. Eu estou falando da elite, tá? Não é de quem Aham. entrou hoje lá, não. Eles têm toda essa Sim, sim. informação aí, porque é embasado no hebraico e nos idiomas também, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, da época dos cananeus, eles têm toda essa informação. São pessoas versadas nisso Uhum. aí. É, Sim, sim, sim. Eu vou trazer um estudo na semana que vem, um escrito, né, que eu traduzi do inglês para o português. Vai falar sobre ocultismo e vai mostrar dentro da história homens usados por Satã que mudaram a história. Inclusive, toda essa questão ideológica política que vivemos hoje, eu vou explicar em detalhes na próxima semana para vocês aí, dentro desse escrito que eu traduzi aí, né, de William Guick, né? É algo muito interessante, né? Baseado de um livro de um padre chileno, né? Ele escreveu um livro na Idade Média aí sobre a influência do ocultismo nas revoluções e na política e na religião. E você vai ver que tem muitas práticas aí que nós ensinamos hoje que eles já estão praticando e qual que seria o intuito. Aí vai entrar um pouquinho a questão escatológica. É muito interessante. Muito bom. Muito bom. Ansioso aí para semana que vem já. Glória a Deus. Bom, Glória a Maurício, você Deus. pode fazer uma oração para a gente concluir? Sim, senhor. Ótimo, benção. Amém, né? Oremos a Deus, agradecemos-lo, exaltemos-lo por servir um Deus